e uma linguagem de hoje, que fala que traduz esses céus como: vamos construir uma torre para tocar em Deus. Para tocar em Deus. Eu sei que tem muitos estudiosos aqui, e se entre os estudiosos tiver algum curioso, dá uma procurada, mesmo que seja no Google, sobre a Torre de Babel, e você vai ver que riqueza de detalhes sobre essa torre. E um dos detalhes eu quero apresentar aqui: os andares mais altos aonde eles conseguiram construir estavam cheios de símbolos e sinais, aonde eles já cultuavam as estrelas. Estudar as estrelas faz parte da ciência e do conhecimento. Agora, quando entra para o lado de adorar e de atribuir poderes a essas estrelas, a esses planetas, então entra na astrologia. Então, astrologia é uma coisa, astronomia é outra. E quando você pesquisa sobre a Torre de Babel, descobre que os andares mais altos já estavam todos tomados com símbolos astrológicos. Isso mostra que a intenção não era somente de conhecimento, a intenção não era apenas dos céus físicos, mas estava mexendo com os céus espirituais. Eles queriam chegar a Deus sem precisar de Deus. Se você lembra, Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, no mês passado nós estudamos sobre algo que tem a ver com isso. Jesus diz aos seus discípulos em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, naquela época ainda não estava revelado Jesus, mas já havia a promessa de um descendente. E Nimrod quer tocar a Deus. Depois você pode estudar a genealogia de Nimrod e descobrir por que ele quer tocar a Deus. Porque ele faz parte de uma linhagem que foi banida da presença de Deus. Então ele ouvia falar sobre Deus, ele viu a manifestação de Deus sobre os outros, e ele então decide: eu vou tocar os céus, eu vou tocar em Deus. Então, esse é o primeiro motivo errado que eles concordaram. Eles ajustaram a unidade. A unidade atraiu o olhar de Deus. Depois você pode ler com calma e entender e perceber claramente nos textos que nós lemos que não foi a rebeldia que chamou a atenção de Deus, não foi a motivação errada do coração de Nimrod que atraiu o olhar de Deus. Deus não veio naquela posição de juiz, de general, eu vou lá para ver o que está acontecendo. Pode olhar,
que o texto diz que eles estavam em unidade, e Deus desceu para ver a unidade deles. Mas quando chegou lá na unidade deles, a primeira coisa que ele encontrou foi justamente a motivação de que eles iriam construir uma torre para tocar os céus, tocar o lugar da habitação de Deus. Do tipo, ninguém mais precisa falar com Deus. A hora que a gente quiser, a gente sobe a torre e vai até lá. Ninguém mais precisa chamar pelo nome do Senhor. Ninguém mais precisa chamar pelo nome desse Deus. Por quê? Porque a hora que a gente precisar chamar pelo nome dele, a gente pega a escada e vai até lá. E aí vem o segundo motivo. A segunda motivação errada. Quando Deus chega lá, vê que a unidade entre eles qual é? Vamos construir uma torre para tocar os céus e para que o nosso nome consegue ver isso aí no texto? Lembra que leu isso aí? E que o nosso nome seja famoso, o nosso nome seja lembrado, o nosso nome não seja esquecido. O nosso nome esteja no topo da torre. A torre que toca os céus, coloque o nosso nome acima dos nomes nomeados na terra. A preocupação de Nimrod, ou a motivação dele era, o nosso nome, o nome dessa unidade, não vai estar mais presa nessa realidade. Nós vamos levar o nosso nome lá nas alturas. Lá nas alturas. Aí, você vê que Deus dá um elogio tremendo. Verso 6, ele diz, uau, esse povo é um. Esse povo é um só. Eles têm uma só língua. E eles vão construir essa torre. E depois disso, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. A unidade é uma tremenda ferramenta de sucesso. A unidade é uma tremenda arma de êxito. Quando as aulas voltarem, você pode olhar os alunos fardados. Pare alguns momentos e fique olhando o comportamento dos alunos fardados. Eles não precisam nem estar perto da escola. Se você está num ônibus e tem um aluno fardado, ele está sentado na dele, nos dias de hoje, com certeza ele vai estar com um fone no ouvido. Mas basta entrar mais dois, acabou, meu amigo. Não é mais um aluno, agora já é uma gangue. Entra num shopping, num horário onde alunos vão fardados.
Alguns estabelecimentos, perto de escola, colocam um aviso na porta: é proibido entrar de farda. Porque se eles se identificam, a unidade faz a força. Um aluno sozinho, os professores aqui devem notar isso direto, né? Um aluno sozinho, ele está de boa. Mas quando já se junta 2, 3, 4, eles pensam que eles são o colégio inteiro. Não importa se eles estão só em 4 ou 5, eles acreditam que são o colégio todo, e você começa a notar no comportamento deles, eles estão pouco se lixando para o que as pessoas estão pensando deles, o que as pessoas estão olhando para eles, eles começam a falar alto, alguns extrapolam limites, começam a ser desrespeitosos, começam a fazer uma algazarra que perturba, mas eles não estão nem aí, porque eles estão de farda. E a questão da farda, aqui essa palavra é a palavra mais usada, né? Farda. Mas de onde eu vim, a palavra que a gente usava era uniforme. Você não podia entrar na escola sem o seu uniforme completo. Aqui a gente fala fardamento completo. Mas dá no mesmo. É a questão de identificar você como aluno daquela instituição. E é interessante que a mentalidade no aluno é a mesma de um soldado. É a mesma de um soldado. Quando ele vê o uniforme, e eu estou falando uniforme justamente para lembrar que essa palavra gera uniformidade, que tem tudo a ver com unidade, que faz parte do conceito de unidade. A mesma coisa, quando a pessoa se vê parte de um grupo, então ele não se vê sozinho, ele se vê como um grupo. Quando a gente lê o texto aqui de Gênesis 11, Deus chegou lá e viu o quê? Viu Nimrod? Não. Ele viu os capitães de Nimrod? Não. O que ele viu? Um só povo, com uma só linguagem, com uma só língua, uma só comunicação. E Deus disse: nessas condições, não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Quando tem uma unidade no propósito, na decisão do que vai ser feito, é por isso que eu citei o exemplo do aluno. Gente, eles rabiscam, eles escalam, eles enfrentam autoridades, porque eles estão juntos, eles se veem como uma unidade. Talvez alguns aí estejam lembrando do seu tempo de escola, que até a punição era unida, né? Não, se vai suspender um, vai ter que suspender a turma toda. Lógico que sempre tinha aqueles dos quais eu fazia parte, eu assumo. Eu nunca estava metido nessas bandalheiras. Então eu dizia: eu quiser suspender, suspende quem fez, eu não fiz. Mas geralmente prevalecia a voz da unidade. Sempre prevalecia a voz da unidade. Como era a maioria, ou suspende todo mundo, ou não suspende ninguém. E geralmente a unidade ganhava. Só quando o assunto ou
o problema era muito grave, então a turma toda ia suspensa, ou recebia uma advertência, ou como é famoso aqui em Santarém, o quadro do demérito, né? Ficou famoso de uma certa escola que tem o quadro da honra e o quadro do demérito. Então, às vezes ia o nome da turma toda lá para o demérito. Preste atenção nessas histórias, porque elas têm a ver com o que Gênesis 11 está nos apresentando. A unidade é uma ferramenta poderosa de sucesso. A unidade é uma arma poderosa de êxito. Nós estamos vivendo um caos. Apóstolo, infelizmente, eu tenho que admitir, estamos no ano de eleição, e os nossos discípulos um pouco mais alertas, estão vendo a eleição num prisma de direita e esquerda. Isso já é muito bom, porque tem muita gente olhando para a eleição apenas como votar para prefeito e vereador, olhando os interesses da cidade, que não tem nada de errado nisso. Só que eu quero lhe alertar que está em jogo algo muito mais profundo e grave. Porque essa eleição de 2020 para prefeito e para vereadores não está definindo direita e esquerda somente, está definindo ideologias. E se nós como igreja não atentarmos para em quem ou como vamos votar, nos próximos 4 anos, começa a campanha para governadores, deputados estaduais, federais, senadores e presidência, daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. O que vai definir a presidência são justamente as prefeituras conseguidas agora. E digamos que haja uma popularidade num nome que consiga se eleger independente das prefeituras. Algo muito ruim acontece. Por quê? Porque vamos ter um presidente eleito que não pode governar ou não consegue governar. Por quê? Porque as prefeituras estão nas mãos das ideologias. E aí, quando chegar lá daqui 2 anos, e as eleições que a gente não prestar atenção agora, colocarem um presidente que vai defender a ideologia deles, não vai adiantar a gente ficar o resto do ano, ou dos 4 anos, ajoelhados, chorando, querendo fazer guerra espiritual. Porque aí a ideologia já vai estar no lugar onde ela assina. Ah, apóstolo, o senhor é contra a esquerda? Me procure fora do altar que eu te falo. Mas aqui do altar, eu tenho que falar como profeta e como sacerdote. Você precisa depender muito de Deus para votar esse ano. Porque a unidade que está sendo feita não é em torno de partidos. Os partidos se aliançaram, se juntaram. Isso faz parte do processo. O que está por trás de um partido abrir mão, parcialmente abrir mão dos seus objetivos como partido, para se unir a um outro partido que abriu mão parcialmente dos seus objetivos,
para estarem em unidade, é um conselho que está por trás deles, que alguns presidentes de partido não sabem de onde vem a ordem, só falam a ordem veio lá de cima, veio dos bastidores. Pois eu quero lhe dizer que essa ordem lá de cima e esses bastidores é justamente o que a gente conhece como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes da maldade, aonde? Veio de cima, nos lugares celestiais. E quem mais? Dominadores deste mundo tenebroso. Uma minoria intelectual e outra minoria que tem o poder monetário de influência mundial, querendo estabelecer a nova ordem. Eu não me espantaria se eles dessem o apelido para essa nova ordem mundial de o novo normal. Quem já ouviu falar do novo normal? Todos nós estamos começando a ser doutrinados sobre o novo normal. Pois eu vou continuar sendo doutrinado pelo Deus do impossível, que faz o normal ser sobrenatural por causa da soberania dele. Então tome cuidado, porque a unidade é uma arma poderosa de êxito. E nós, como cidadãos, temos o poder da unidade na hora de votar. E não caia no engodo de, eu vou votar em quem tem chance de ganhar, para não desperdiçar o meu voto. Se você votar certo, eu lhe garanto que a unidade faz a parte dela, de levantar outros que vão votar certo. Agora, se você entrar nessa roupagem de vaquinha de presépio, que vai por aquilo que aparece na televisão e nas mídias sociais, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso eu estou lhe dando conhecimento, para você não perecer na mão de qualquer mídia barata que está a serviço das ideologias. É muito claro, porque as televisões, a internet não quer mostrar isso, mas eu como profeta posso falar. Um presidente da república ser mal educado não é o que eu quero, é o que você quer? Um presidente mal educado perante as câmeras? Não. Agora, me diga se tem necessidade de ficar mostrando isso todo dia, o tempo todo, para mostrar que a gente tem um presidente bocudo. Precisa? Agora, a esquerda pode colocar homem nu para criança tocar, e isso é expressão de arte. E ninguém mais mostra na televisão. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? As marchas gays podem colocar símbolos cristãos sendo ridicularizados, homens sendo sodomizados com cruzes, e a mídia mostra isso, e quando vem a crítica, quando vem a rejeição da população, nenhuma televisão mais fica mostrando essas coisas. Então, essa é a maneira da esquerda trabalhar. Eles podem tudo, e aqueles que são contrários aos seus ideais não podem nada. Na hora em que alguém se opõe a eles usando as mesmas armas deles, pronto. A televisão aproveita aquilo, olha que incabível, olha que impossível.
Um senador da esquerda, ele pode xingar até palavrão na frente da televisão, isso não vai virar notícia. Agora, o presidente ser mal educado, vai virar notícia o dia inteiro, porque tem que se desconstruir a imagem do presidente, porque a esquerda vai apresentar um presidente melhor. Tome cuidado. Tenha a unidade com Deus na hora de votar, porque o teu voto vai estar esse ano sendo uma arma espiritual para derrotar potestades, principados, hostes da maldade nos lugares celestiais e dominadores deste mundo tenebroso. Em algumas situações parecidas com a de Santarém, infelizmente nós temos a opção mais desagradável, que é escolher o menos pior. Queríamos poder ter opção de apontar: Deus está nesse negócio. Essa é a direção para votar. Mas não temos. A gente tem que ficar analisando o menos pior. E a minha oração é que as convenções ainda não aconteceram. A minha oração tem sido dentro desse jejum, Deus, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre. Antes das convenções partidárias, levanta um nome que haja consenso de que vai ser um bom governante para a nossa cidade. Levanta um nome. É possível ou não? Então, é possível, porque Deus é Deus do impossível. Ainda dá tempo. Ainda não tiveram as convenções. Ainda não está fechado os prazos. Mas eu quero alertar a igreja. Apóstolo, o senhor disse que... Eu estou pregando, irmãos. É para você entender a unidade como ferramenta e como arma de sucesso e de êxito. Porque o inimigo tem usado, e o próprio Jesus disse que os filhos das trevas são mais astutos, sagazes do que os filhos da luz. Nós precisamos, como povo, não abandonar a esperança de que Deus tem um milagre, Deus tem um impossível para mudar a situação política também, mas entra a nossa participação. Eu vou votar no meu amigo porque ele me ajudou na hora da enfermidade. Eu vou votar no parente do meu amigo. Ei, ore, busque sabedoria em Deus, entendendo que o teu voto pode destronar principados e potestades, porque a gente não pode deixar a ideologia que afronta a Deus, que declara guerra contra a família, voltar para os lugares de autoridade, para os lugares de decisão. Não pode, irmãos, não pode. Se nós fôssemos um povo de guerra, nós íamos em cada candidato e fazíamos eles assinarem um termo lavrado em cartório. Se eles abrissem mão do nome de Deus e da defesa da família, eles perdiam o mandato automaticamente. Eu queria ver quantos políticos tinham coragem de assinar um termo lavrado em cartório, com poder jurídico de tirá-los do mandato. Porque estão brincando com o seu futuro e com o meu futuro. E nós não podemos deixar, temos que nos levantar e dizer não. Temos que ter unidade nessa hora.
Preste atenção agora, porque essa é uma parte importante do que eu falei. Mas olha a continuidade da unidade como ferramenta e como arma de êxito. Você já viu o que acontece quando 3 ou 4 pessoas estão em unidade dentro de uma casa, reunidos como célula, e eles têm um propósito de ganhar vidas? Eles ganham vidas, aquela célula enche, famílias são alcançadas, são restauradas, são regeneradas. Pessoas que eram aversas a falar ou a ouvir sobre o amor de Deus, elas são alcançadas com o amor de Deus, elas são transformadas pelo amor de Deus, e não demora muito, elas passam pelo pré-encontro, passam pelo encontro, passam pelo pós-encontro, entram na escola de líderes, e daqui a pouco aquela pessoa que era aversa, ela rejeitava ouvir do amor de Deus, agora, depois de todo o processo da visão, ela está lá, liderando uma célula e alcançando famílias com o amor de Deus. A unidade, ela vence os poderes espirituais das trevas. Quando a gente começa a jejuar e orar 30 dias por 3 nomes, a unidade do jejum, da oração, a unidade da equipe que está ali, lembrando sempre Deus, hoje, agora nós lembramos dos nomes que estão alistados, esses 3 nomes que estamos orando para receber o Evangelho, para serem alcançados. Todas as vezes que nós utilizamos essa unidade, nós tivemos êxito nas células, nós tivemos êxito nas multiplicações, mas a gente para de ter unidade para interceder por 3 nomes, jejuar por 3 nomes, durante 30 dias, aí vem o relatório. Qual é o relatório? É difícil fazer célula, é muito difícil fazer célula. Você sabia que em todo esse tempo da pandemia, nós temos células que não pararam de se reunir presencialmente? Teve célula que quando suspiraram assim, vai fechar, quando fez, já fechou a célula. Não tem nada a ver com a pandemia. Não tem nada a ver com responsabilidade social, tem a ver com perder de vista o poder de conquista, de êxito e de sucesso da unidade. Porque todos nós estamos unidos em Cristo, estamos unidos com Cristo para ganhar vidas. E Deus disse, quando viu duas intenções más, 2 intenções ruins, Ele disse, temos que fazer alguma coisa. Verso 7, temos que fazer alguma coisa, por causa do verso 6, porque não haverá restrição nenhuma para aquilo que eles decidirem fazer. Se você puder abrir comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vou ler o 18 e o 19, mas o meu alvo é o 19. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra, Jesus é específico, 2 de vós concordarem na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem,
essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, lembraram, né? Nunca fui de lá, mas isso é importante. Palavras do Senhor Jesus Cristo, o que pode ser feito? Nada. O que é para ser feito? Nada. O que se faz? Graças a Deus. Por quê? Porque é palavra do Senhor dos Senhores, é palavra do Rei dos Reis. E ele disse: se dois concordarem a respeito de quê? Qual é a lista aí? Me mostra a lista aí. Jesus deu uma lista? Jesus deu uma lista aí, por favor, abra a Bíblia, me mostre aí. Jesus deu uma lista, fez uma relação sobre o que ele falou. Se dois concordarem na terra a respeito de quê? A respeito de quê? A respeito de quê? Qualquer coisa. A respeito de qualquer coisa que pedirem. Se eu fosse ultrapassar o tempo hoje, eu ia contar alguns testemunhos de pessoas ao longo desses 30 anos de ministério, que estão livres da morte, que estão com famílias restauradas, que estão vivos e cheios da presença de Deus, por causa de concordância, por causa de alguém que se juntou com outro alguém em concordância e orou por um nome, por uma pessoa, durante anos. Até o Evangelho entrar na vida daquela pessoa. Quantas pessoas hoje têm salvação, têm aliança com Deus, porque intercessores ficaram em concordância, ficaram em unidade, orando por alguém, orando por aquela pessoa. Talvez a tua cabeça esteja passeando aí, lembrando de alguns nomes. Eu saí de casa com 13 para 14 anos. Só voltei para casa já perto dos 19. E mesmo, não, 19 para 20. Mesmo à distância, eu estava em Maceió e depois fui para Recife. A minha mãe, uma das coisas que tem jovem já, bispo. Adolescente eu nem falo, criança muito menos. Tem jovem que não sabe o que é ficha. Usa o termo, caiu a ficha, mas não sabe do que se trata. Uma vez por semana eu pegava uma fila interminável no seminário, com um saquinho de ficha telefônica na mão para falar com a minha mãe. E naquela conversa, a minha mãe falava sempre: não esquece de interceder juntamente comigo para os seus irmãos voltarem para Jesus. Minha mãe orou 19 anos. Se você pode, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: não é 19 dias não. Vira para a pessoa do outro lado e diz assim: não é 19 horas não. A minha mãe orou 19 anos em concordância com o pastor, em concordância com família, em concordância com parente, em concordância com profeta, em concordância com todo mundo que ela encontrava que orava. Ela botava o nome do meu irmão e da minha irmã. Ora pelos meus filhos, para eles voltarem para Jesus. Depois de 19 anos, o meu irmão voltou para Jesus.
19 anos. Eu digo hoje, já que eu estou falando sobre unidade, isso aqui é uma unidade com o tempo, né? Minha mãe fez uma unidade com o tempo. Eu vou orar até acontecer, isso é uma unidade com o tempo. 19 anos. A unidade é uma ferramenta de êxito poderosa. A unidade é uma arma sobrenatural de sucesso. Arrume ou peça para que Deus arrume, porque é melhor ainda. Quem vai ser o seu parceiro de concordância? Quem vai ser o seu parceiro de unidade naquilo que você quer conquistar? Porque inimigo do êxito dos outros não falta. Agora, irmãos de unidade, preste atenção no Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo. Mas aonde é que nasce o irmão? Na hora da guerra, na hora da angústia. Então, se você está na angústia, arrume alguém de confiança, ou peça para Deus lhe mostrar alguém de confiança, que vai entrar na guerra com você, na guerra da unidade, que vai pagar preço. Outro dia ele deve estar assistindo, lembrando com o Otávio Simões, alguns momentos onde Deus estreitou essa unidade. Uma delas foi um momento traumático nas nossas vidas. A Juliana subiu em cima de um móvel e comeu um biscoitinho que tinha em cima do móvel. Criança, quantos anos a Ju tinha? 2 anos. Aquele biscoitinho era veneno para rato. Eu não tinha muita proximidade com o Otávio, estava chegando na cidade. Tínhamos muita proximidade com a Denise. E a Varlinda correu com a Denise e eu fiquei com o Otávio. E a Varlinda entrou lá no hospital. E a Juliana estava com todos as características, com todas as formas ali visíveis de que ela estava indo a óbito. Os dedos já estavam escurecendo, a testa, né, que você viu, estava escurecendo. E a Varlinda junto com a Denise se debruçaram sobre a Juliana e oraram. E a enfermeira falando e elas quase que repreendendo a enfermeira e liberando palavra em unidade, em concordância. E eu do lado do Otávio dizendo para ele correndo, que nem um desesperado no carro dele, porque os médicos tinham dito, tem que levar ela para Belém, e ele correu para conseguir um avião, uma D20. Eu nunca tinha dirigido aquilo, rapaz. No meio da rua ali, na direção... naquela época chamava Rua do Imperador, aonde tinham os motores a diesel, que geravam energia elétrica para a cidade, bem ali, do lado dos motores. Ele viu o irmão dele, ele parou o carro, abriu a porta, correu na direção do irmão dele, entrou no carro com o irmão dele e me largou para lá. Mas aqueles poucos momentos que nós estivemos juntos no carro, eu estava dizendo para ele, exatamente a mesma coisa que a Varlinda estava falando para Denise e estava falando para Juliana. Ela não vai morrer, ela vai viver e ela vai ser um testemunho do poder e da glória de Deus. E a enfermeira dizendo, não tem mais o que fazer, liga para o teu marido, não adianta mandar para Belém, olha como é que está a mão dela, olha. E de repente, depois da oração, a cor volta para todo o corpo da Juliana e ela acorda. Eles foram para Belém, mas eles foram com a filha viva dentro do avião. Nem foram mais, né? Foram para Belém.
Não chegou lá, não precisou ficar em hospital, não precisou ficar em nada. É isso que a Varlinda estava falando. Foram para Belém, mas chegou lá só para dizer, acabou, está resolvido. A unidade. Se você está passando uma angústia, pede a Deus para mostrar quem é o teu parceiro de unidade. Entre em unidade, porque a unidade é uma arma poderosa de êxito, de vitória, de derrota do inimigo. Jesus disse, tudo que dois concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem. O problema é que às vezes a gente concorda e não pede. Não adianta só concordar, tem que concordar e pedir. Eu tenho que encerrar. Mas se vocês tiverem paciência, eu quero contar um testemunho e encerrar a palavra. Quando eu estava no seminário no Recife, eu tinha certeza no meu coração que se eu permanecesse, eu já estava lá 1 ano, e no segundo ano, quando começou o segundo ano, eu percebi que se eu continuasse naquele seminário em Recife, eu não voltaria mais para São Paulo e provavelmente eu não veria mais a minha mãe de morar e de conviver com ela. Todas as portas estavam se abrindo para pastorado ou para seguir dentro da carreira acadêmica como estudioso da palavra. As portas estavam se escancarando. E uma noite, quando eu fui orar por isso, me veio assim, muito forte no coração. O amor que eu tinha naquele momento pela minha mãe. E todo o esforço que ela tinha para demonstrar amor por mim, mesmo à distância. E eu disse para Deus, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir os teus planos. Mas eu preciso te dizer que no meu coração, eu tenho uma vontade muito grande de cuidar da minha mãe. Eu tenho uma vontade muito grande de cuidar dela. Meus irmãos não estão na igreja. Eu queria dar essa alegria de poder te servir, ela vendo um dos filhos te servindo. Ela poder ver, ela não apenas saber. Pela manhã, eu encontro um irmão, colega de seminário, que era paulista também, Arlindo Bispo, o nome dele. E a gente toma café junto, e a gente estava ali de férias, então o seminário fica vazio, deserto, ele não foi para São Paulo, eu ainda não tinha ido para Maceió, que era a igreja que me mantinha, era de Maceió. E naquela conversa ali no café, surgiu uma unidade. Porque nós falamos sobre a vontade de Deus. E durante todo aquele ano, ao meio-dia, de segunda, às vezes de sábado, de domingo a gente estava nas igrejas. Mas alguns sábados eu estava no seminário e ele também. Então, quando a gente estava, a gente orava juntos. Mas de segunda a sexta era certo. Terminava o período de aulas da manhã, nós entrávamos num lugar que era chamado de sala de oração. E durante todo aquele ano, nós nos ajoelhávamos juntos naquelas cadeiras da sala de oração. E orávamos um pelo outro para Deus mostrar qual era a vontade dele. No meu caso, se era para eu voltar para São Paulo, e no caso dele, o mesmo. Se era para ele voltar para São Paulo, porque ele tinha tido a mesma experiência, ele tinha orado e dito para Deus, Deus,
Meus pais têm idade e eu queria te servir, se não for ferir a tua vontade. Mas responde, porque nós passamos o ano todo orando. No final daquele ano, eu voltei para São Paulo. Deus respondeu de forma inconfundível e clara. Naquele tempo eu não tinha revelação do Espírito Santo, não sabia o que era Deus falar, não sabia o que era Deus responder. Sabia o que era orar. E eu arrumei um parceiro de oração, de unidade. E ele também, Deus respondeu, e acabamos nos encontrando em São Paulo algumas vezes. Ele voltou, até a última vez que eu tive contato com ele, continuava pastoreando lá no interior de São Paulo. Mas o comprometimento, quantas vezes colegas nossos passavam, nos viam abrindo a porta da oração, quer se mostrar, hein? Futuros pastores. Tiravam onda. Cuidado, a fama dessa sala aí não é boa. Ei, inimigo para o teu êxito não falta. Mas o irmão de unidade é Deus quem dá. Até secularmente já descobriram que a unidade é poderosa. Casais inteligentes enriquecem juntos. Se dois concordarem a respeito de qualquer coisa e pedirem a Deus. Lembre-se, eu contei essa história porque às vezes a gente concorda sobre alguma coisa. A gente acha quem concorde conosco, mas a gente não paga o preço da oração. E Jesus disse muito claro: se dois concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, então entre em unidade para pedir, e só pare quando tiver a resposta. Só pare quando tiver a resposta. Isso é unidade no pedir. Isso serve para todas as áreas da tua vida. Família, entre em unidade. Casais, entrem em unidade. Colegas de trabalho, entrem em unidade. Cidadãos, entrem em unidade. Vizinhos, entrem em unidade. A unidade é uma arma poderosa de êxito. É uma ferramenta poderosa de sucesso. E aí eu quero terminar dizendo, lembrando o que nós dissemos no domingo passado. Muita coisa não acontece na tua vida, porque você mesmo não está em unidade. A tua cabeça quer uma coisa, o teu coração está dizendo outra, e às vezes, eu quero ser até bastante exagerado aqui para terminar. Às vezes, você está querendo uma coisa, tua cabeça está querendo uma coisa, teu coração está querendo outra, e o Espírito está dizendo outra. Tu está totalmente dividido. Como que algo vai acontecer na tua vida? Precisa entrar em unidade, espírito, alma e corpo, diante de Deus. E se você tiver alguém, como Jesus disse, se dois concordarem, alguém com quem você pode compartilhar o teu sonho, a tua meta, o teu alvo de oração, vai haver vitória, vai haver sucesso, vai haver êxito na tua vida, em todas as áreas, todas as áreas. Arrume um irmão de unidade,
Porque o Senhor Jesus vai abençoar essa unidade para ter resposta da parte de Deus na unidade que você firmar com alguém para pedir a Deus. Lembra o texto, Mateus 18:19, pedirem tudo que dois concordarem na terra sobre qualquer coisa para pedirem ao Pai, Ele concederá. Hoje, quando a gente orar agora, entre em unidade com Deus. Pergunta se o que você está alinhando aí, o que você está colocando em unidade, espírito, alma e corpo, está em unidade com Ele também. Porque se na terra a unidade tem um poder, imagina a unidade estabelecida no céu. Se você entrar em unidade com Deus no céu, do céu vai vir a resposta, vai vir o êxito, vai vir o sucesso. Do céu vem a unidade para te dar a conquista e para te dar a vitória. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.